E aí, gente, Learning Science aqui. Esse é o episódio 91 do Learning Science Podcast. Então, eu voltei com um podcast sobre ciência da computação. Depois eu vou voltar com o de direito também. E hoje a gente vai falar sobre P igual a NP. Só que associado a dois temas: computação quântica e IA. Eu já falei sobre esse tema anteriormente. Até no último episódio eu falei parcialmente sobre esse tema. Mas hoje eu quero tratar mais sobre problemas NP Complete, né? Então, uma coisa é falar sobre eles de uma forma mais superficial e não adentrar neles de forma concreta, né? Esse problema tem a ver com ciência da computação, necessariamente, com matemática aplicada. E o ponto geral é que você tem que entender é que o fato de P igual a NP ou P é diferente de NP não importa tanto quanto o fato que existem problemas NP que podem ser transformados em P agora. Então você está se perguntando se você não viu outras aulas do canal, né? Ou não sabe sobre o assunto. O que é P e o que é NP, né? Isso tem a ver com uma coisa na teoria da ciência da computação chamada classes de complexidade computacional. Ou seja, no reino de todos os algoritmos que existem. O que são algoritmos? São problemas matemáticos que possuem soluções. Então, 2 mais 2 é um algoritmo de certa forma, só que é uma equação, na verdade. Posso fazer isso mais complexo, né? Eu posso falar, em vez de somente no Python colocar isso, eu quero colocar para achar o crivo de Aristóteles, né? Eu quero achar números primos sequencialmente. Então, os números naturais, eu quero ver todos os números primos, eu quero calcular eles. Fazer uma lista deles. Realmente eu não posso fazer isso ad infinitum, né? Eu não posso ter um computador que roda infinitamente, porque teoricamente os números primos são infinitos. Mesmo Euclides já provou isso. Mas eu posso ir calculando, é o crivo de Aristóteles. Eu posso fatorar números primos. Só que eu posso fazer isso no papel, não tem nenhum problema. Eu posso fazer isso na minha cabeça. Então, o algoritmo não serve, precisa ser rodado no computador. Então, o seu cérebro ele pode processar equações, ele pode, do jeito que Deus criou, processar algoritmos. Algoritmos é só uma receita. Eu lembro de um professor que falou isso pra mim na faculdade. É só uma receita de um bolo pra fazer um produto final, né? Que é uma solução. Eu quero fatorar números primos. Qual que é a solução de 2 números primos? Eu quero fatorar eles. Eu quero achar quais números foram usados um vezes o outro para gerar aquele número primo, por exemplo. Que na criptografia chamada RSA, é assim que é a noção, né? Tem que fatorar números primos. Tem que achar o denominador comum deles. Só que quando o número cresce muito, isso fica cada vez mais complexo. Ao ponto de ser quase impossível você resolver isso de forma rápida. Então a noção de complexidade computacional é coisas que não é questão de capacidade computacional apenas, né? Porque você pode falar, obviamente um PC da Xuxa não vai conseguir rodar algoritmos que dependem de uma capacidade computacional X. Então, obviamente, o exemplo mais fácil, não consegue jogar o GTA 6 que vai lançar no Ultra num PC Celeron, sem placa de vídeo, e 4 GB de memória RAM. E 20 GB de armazenamento. Porque você não tem capacidade computacional de armazenamento para até de memória. Por exemplo, meu PC tava sem memória hoje. Ele tava sem memória porque tinha muita coisa rolando nele. Tinha muito programa aberto. Quando você abre um programa no Windows ou no Linux, você tem um processo, chama um processo. Quando você cria um programa, quando você abre um programa, você cria um processo. Esse processo ele aloca memória randomicamente na memória RAM. Se não tem espaço suficiente para memória, a programação não consegue executar as funções que ela precisa para funcionar. E aí buga. E aí o programa começa a ficar lento. Então, quanto mais memória você tem, mais capacidade de alocar memória ao vivo, né? Que é o que a memória RAM faz. Você tem pra, por exemplo, tá jogando Minecraft. Acho que você tem aberto outros jogos também. Se o seu PC não tem memória suficiente, ele vai crashar. Então, memória RAM é memória ao vivo, né? É muito simples. E mesmo se o seu cérebro tem aspectos. Assim, tem um artigo que depois de que eu li esse artigo, eu já citei várias vezes, até nos vídeos do canal. Eu parei de ficar fazendo essa analogia de cérebro com computador. Ele demonstra que não é tão legal se fazer isso. Mas tem sim uma relação entre working memory, no cérebro, que é a sua memória ao vivo, né? A memória do que, por exemplo, tu tá vendo
letras na tela e coisas que eu tô falando. Se eu falar muito rápido, você não vai conseguir captar o que eu tô falando. Porque sua memória RAM, entre aspas, sua memória ao vivo, sua working memory, ela tem uma capacidade no canal dela de informação máxima, de informação de processamento por segundo, chamada de threshold também. Então, seu cérebro pode processar tanto de informação por segundo, senão ele não vai conseguir processar. Por exemplo, se eu colocar esse vídeo em 10 vezes de velocidade, você não vai conseguir processar porque tá sendo muito rápido. A informação não é o problema, a informação é a mesma. Só que o nosso cérebro, ele tem uma capacidade máxima de atenção, que é o nosso córtex pré-frontal, para ele conseguir entender coisas, é chamado em blocos, né? Então, se eu falar pra você decorar um número, uma sequência de 7 números, então 30, 45, 70, 80, tu consegue. Agora, se eu fazer uma sequência de 1 milhão de números, eu não vai conseguir, porque, de fato, só uma exceção aí, vamos tirar exceções. Um japonês aí, sei lá. Mas, no geral, as pessoas não vão conseguir decorar isso. 1 milhão de números sequencialmente do nada. Então, tem pessoa que decora vários números do pi, mas eu tô no trilho do 14. Então, é uma questão simples. Você pode se forçar seu cérebro pra isso, mas é uma coisa que demanda, o aprendizado demanda, na verdade, tempo, né? Tempo, descanso, e a neuroplasticidade não ocorre instantaneamente, né? Ela ocorre às vezes, ao longo de semanas, meses. Às vezes eu lembro de, tipo, cara, eu lembro que eu tava aprendendo zerinha ainda quando era pequeno, né? Quem? Sabe o que significa? Mas comecei a dar uma volta, botando a bola com o pé no ar. Eu tava aprendendo, não tava conseguindo, e eu lembro que eu fiquei um tempo sem treinar esse drible específico, né? E aí, depois de alguns meses, do nada eu tentei conseguir e nunca mais errei, assim, com frequência. Aí eu fiquei tentando entender, né? Como que, depois de um tempo treinando isso, do nada eu consegui fazer, de boa. E isso na sua vida acontece várias vezes. É o que comanda a neuroplasticidade funciona. Neuroplasticidade. No caso do computador, você não tem efeitos desse tipo, né? Você não tem essas limitações. Quando o cérebro vai processar um algoritmo, é diferente de um computador processando um algoritmo. E quando o computador ele processa um algoritmo, ele tem, sim, limites de capacidade computacional. E os próprios algoritmos têm noções chamadas de lower bound. Lower bound é o que, teoricamente, o mínimo necessário para você performar aquele algoritmo. Não tem aqueles requerimentos mínimos em jogos, é mais ou menos esse tipo de coisa. Só que para algoritmos, né? E tem vários tipos de problemas que você quer resolver, né? Porque normalmente a gente fala de algoritmos para resolver problemas computacionais, né? Problemas de matemática aplicada. Ciência da computação nada mais é do que outro termo para matemática aplicada. Então eu vou falar sobre alguns problemas NP-complete ou NP-hard, que são problemas, são classes de algoritmos. No caso de NP-complete, você pode criar um algoritmo para checar que existe uma solução rápida, ou seja, uma solução polinomial. Você roda aquele algoritmo de forma eficiente. Então, um exemplo de forma eficiente de rodar um algoritmo. Tá rodando Minecraft no seu PC. Não tá sem lag, tá sem queda de frames. Ele tá rodando de forma eficiente na capacidade computacional que você tem. Porém, não necessariamente tá rodando de forma eficiente do ponto de vista algorítmico. Eu sei que todo mundo aqui conhece sobre otimização para jogos, né? O que é otimização? Tem um jogo que tem uma qualidade gráfica alta. Tu quer otimizar ele. Hoje em dia até é usado a inteligência artificial para isso. No PS5 Pro é usado isso. Para você otimizar a imagem do jogo. Tem um vídeo do Ratchet & Clank 2, que é um jogo muito interessante do PS5. Que ele tem isso. Que ele tem... na versão do Pro, né? Eu lembro que eu vi a palestra do Pro, né, quando lançou. Tem basicamente um sistema de IA que permite que você faça uma modificação da imagem sem perder sem você precisar de tanta capacidade computacional. E você tem o resultado. O que importa é o resultado, o que importa é a imagem. Aí você usa menos capacidade computacional. E em muitos contextos de jogos, cara, isso aqui é muito importante, porque esses problemas NP-complete estão associados à teoria dos grafos, né? Então eles são problemas que a gente pode definir como
noções de gráficos em vértices e arestas, né? Que eu já vou explicar. E em jogos você tem uma coisa chamada Mesh Theory. Então, pra quem já mexeu em Blender ou Maya, qualquer aplicativo 3D de animação, e também é aplicado para jogos, desenho e tal, você tem uma coisa chamada Mesh Theory, que são meshes. Então, basicamente, tudo que você vê na tela são triângulos, polígonos, em uma certa ordem e de certa forma alinhados para gerar uma imagem 3D. Então, a imagem 3D nada mais é do que polígonos na tela, e quanto mais polígonos, mais definição você possui. Só que quanto mais polígonos, mais informação você tem na tela. E mais essa informação você processa na memória, em trânsito, no armazenamento. Quanto mais processamento você precisa, quanto mais polígonos tem na tela, mais você precisa de mais capacidade computacional. Mas esse problema, conforme o input cresce, se torna um problema que pode ser considerado NP-complete. Ou seja, você não consegue ter uma forma eficiente de gerar esse algoritmo. E o que você tem que fazer? Aumentar a capacidade computacional. Então, diversos contextos de otimização, é um termo muito complexo em ciência da computação, em jogos, possuem esse problema em que otimização não necessariamente é possível. Então, isso cria um problema de realmente como que a gente pode resolver esse problema NP. Às vezes pode ser considerado NP hard até. O problema NP hard é que você não consegue nem checar se existe uma solução rápida. Teoricamente, tem problemas que até não tem solução computacional. Como, por exemplo, o 10º problema de Hilbert. É você resolver algumas classes de equações diferentinas, de certo grau, por números, com soluções de números naturais, se não me engano. Números inteiros, na verdade. Então, era tipo assim, você pode criar um algoritmo para resolver qualquer tipo de equação diferentina com esse tipo de resultado. E a resposta é não. Foi o Yuri Matsevich que resolveu esse problema, embora tenha outros autores que também contribuíram, como Frege, Julia Robson. Mas o ponto é que existem classes de problemas que não têm solução computacional. Então, primeiro, você tem NP, complete, pode checar que existe uma solução, mas não achar necessariamente ela. Tipo, ninguém criou um algoritmo, tipo, existe, provavelmente, mas ninguém criou um algoritmo que resolve aquilo de forma rápida. E aí você poderia rodar num computador normal. Outro exemplo é o NP-hard. Você não consegue nem checar se existe. Pode existir. Tem problemas NP-hard que foram resolvidos, como eu já vou falar. Com IA, por exemplo. E com quântica. Então, tem essa questão. E tem os problemas que são chamados de problemas intratáveis, né? Não sei se a classe XP é definida dessa forma, né? Você vai um pouco pra metamatemática, né? O que a matemática pode ou não fazer. O tema que a Julia Robson, por exemplo, pesquisava muito. O próprio Gödel, né? Ele tem o teorema da incompletude de Gödel, que demonstra que, mesmo se você tem um sistema matemático que é consistente, você pode falar falácias através desse sistema consistente. Uma falácia que, assim, visualmente parece correta, mas tá errada. Por exemplo, tem um problema do Russell, né? O paradoxo de Russell, em que um elemento de um domínio, ele pode estar, que é membro de um domínio, ele pode estar dentro, ele pode ser um membro e não membro ao mesmo tempo. Dentro do domínio e fora do domínio ao mesmo tempo. É uma contradição, né? Como que um elemento ele tá dentro e tá fora? Ele é entrelaçamento cônjuge com essa aqui. Não faz sentido. Ou ele tá dentro ou fora. Você pode falar isso sem se contradizer. Na minha opinião, isso é identificável, tá? Tipo, não é errado dizer que você pode identificar essas falhas, né? Então, tipo, ok, você pode falar coisas erradas. A matemática, você pode usar ela para falar coisas erradas, mesmo formalmente elas estando certas. Assim, visualmente, assim, no papel, né? Mas você pode também identificar essas falácias, né? Então, o paradoxo de Russell é identificável, na minha opinião, né? Tu consegue ver, ok, de fato, não, essa aqui é uma contradição. Mas essa contradição, por mais que ela seja consistente dentro do formalismo matemático que você usa, seja o sistema do Germânio Franco, que chama da escolha, né? Que é o ZFC, seja o sistema do von Neumann-Bernays, e vários sistemas axiomáticos, né? Basicamente, sistemas, as bases do sistema aritmético.
e lógico, né? Então, por exemplo, os axiomas de piano. Então, a noção de igual, a noção de diferente, a noção é, de reflexividade, coisas do tipo. Transitividade, que você aprende aí na. Lendo assim, só tem um artigo original do piano que já demonstrei. Você tem as axiomas básicos da matemática, só que mesmo esses axiomas, eles podem gerar contradições. Mesmo não estando contradizendo o formalismo. Então, o formalismo, ele pode dizer coisas erradas. Embora, na minha opinião, essas coisas erradas que são ditas podem ser identificáveis se a pessoa não for ignorante. Agora, o que se é aplicável para nosso tema? É porque, como eu disse, tem problemas que são intratáveis. Então, por exemplo, tem um paper do Alan Turing, que é On Computational Problems, e também sobre o problema da decisão. O Turing mostrou que o problema da decisão, que é você ter um algoritmo para saber quando uma máquina vai fazer o halting problem, né? Quando a máquina vai crashar, você tem que prever, que ela rodando sem parar, quando ela vai crashar, você tem que prever quando ela vai crashar, quando ela vai bugar. E a questão é que você não pode prever isso. Quanto mais input aumenta, mais você não pode prever isso. E o Turing provou isso. Então, o Turing, com esse paper, ele provou que o Gödel, tipo, ele provou um exemplo prático do que o Gödel falou. Então, o Gödel, ele falou teoricamente sobre o problema da completude, e o Turing mostrou que, de fato, esse problema, ele é prático, é aplicável na ciência da computação e tem até números não computáveis na visão de Turing, né? Tem o paper On Computable Numbers, né? E mostrou que tem números não computáveis. Então, é óbvio que, por exemplo, você o axioma da escolha, por exemplo, não é computável. Então, vamos supor que eu tenho um set de é, números naturais infinitos. Eu tenho um tesouro em um desse grupo de elementos desse set. Então, vamos supor que a gente separa os grupos desse set de números naturais em como caixas. Então, de 0 até 2 elevado a 5 é uma caixa. 2 elevado a 5 até 2 elevado a 10 é outra caixa, assim sucessivamente até o infinito. E vamos supor que dentro dessas caixas tem vários compartimentos que estão dentro desse set, e de cada set. E eu quero achar uma chave dentro desse compartimento. Não só números naturais, né? Se eu for pra números reais e surreais, vai dar merda. Mas, que é muito mais número. Mas vamos supor que você quer achar uma chave dentro desses números. Eu coloquei randomicamente nesse set infinito de caixas. Teoricamente, né? Tu pode achar essa chave. Pode escolher qual caixa é de fato esse set, né? Contém a chave. A resposta, no geral, não. Claro que, por exemplo, em números reais, tu consegue fazer isso de 0 até 1, por exemplo, se você tem no curso de inteligência artificial geral, eu falei sobre isso. Você tem um set de números que compõe os de 0 até 1, e você usa uma coisa chamada measure theory, né? Basicamente, tu tem uma, um limite de 0 até 1 desses números, e você usa somente números, na prática, naturais e reais. Números reais e surreais, eles são uma árvore de combinatória de números muito maior do que. Porque, por exemplo, obviamente, números irracionais têm infinitos números dentro de 0 até 1, porque você pode fazer 0.1, 0.001, 0.00001, e assim sucessivamente você pode fazer até infinito. Porém, existem muito mais números reais ainda. Dentro de 0 até 1. No espaço de 0 até 1 tem infinitos números reais, só que muito mais do que irracionais. E números surreais também, ou hiperreais, que eles ficam dentro dos reais. E o grande ponto é que você pode lidar com questões probabilísticas dentro desse espaço de intervalo. Então, aplicado para robótica, por exemplo, inteligência artificial geral, eu mostrei nos vídeos desse curso, e de fato existem métodos aí para você fazer isso. Só que a gente não tá falando de 0 até 1, a gente tá falando de 0 até infinito. Então, fica muito mais difícil você lidar com uma variável randômica ali. Então, o ponto é que tem coisas que são não só difíceis de um computador fazer, mas impossíveis do ponto de vista de um computador tradicional humano fazer. Então,
Eu creio que teologicamente Deus resolve qualquer problema computacional de forma, como se fala, eficiente. Então, eu creio que, por exemplo, Deus sabe todos os números primos e Deus sabe é, a solução para todas as equações da existência, né? Então, eu creio que Deus pode resolver o routing problem, embora metamatematicamente nós não conseguimos. Ponto. Mas é Deus onisciente, né? Realmente. Não tem como comparar. E não convém ao caso também porque nós somos humanos, né? Nós somos falhos nessa questão. Então, a metamatemática, ela diz o que a matemática, o que o ser humano pode ou não fazer em relação aos axiomas da matemática que ele possui. Da ignorância que ele possui também sobre ela. Só que a grande questão é que, por mais que existam problemas intratáveis, os problemas NP-compete e NP-hard são tratáveis. Por exemplo, tinha um problema que era NP-hard, até num filme chamado Trivial Salesman, que é sobre esse tema, de P. Quais as explicações políticas de P igual a NP, é um filme muito bom. Acontece tudo numa sala só, por sinal é 1 hora de filme. É dito que envelopamento de proteínas, você prevê a estrutura de proteínas, é NP-hard. Hoje em dia não é mais. Com algoritmos de inteligência artificial supervisados, que você tem, você categoriza seus dados, né? No caso de proteína, né? Banco de dados de proteínas. A DeepMind, que é a empresa que era concorrente, ainda é concorrente da OpenAI, né? Mas a OpenAI tá muito mais em evidência hoje em dia, infelizmente. Eu gosto mais da DeepMind. Eu sou fanboy da DeepMind. Eles basicamente conseguiram. E não deu tanta detecção na mídia isso, na minha opinião. Foi capa da Nature e tal, mas não tanto na mídia quanto, por exemplo, o ChatGPT. Mas eles conseguiram fazer um programa que preveu a estrutura de proteínas, colocando esses dados de proteínas do Proteína também, que é um site com base de dados de proteínas de todo tipo de organismo, né? Então tem arquivos, por exemplo, tipo FAST, que você consegue usar o algoritmo, por exemplo, no próprio Linux. Tu pode usar aquele termo no Linux, no terminal, o grep, né? Eu já fiz um vídeo no canal pra você achar sequências de nucleotídeos dentro de uma base de nucleotídeos de um rato, por exemplo, de uma proteína de um rato. De adenina, citosina, guanina e timina, por exemplo. É um arquivo de texto. E, basicamente, tu tem arquivo de texto, tem a estrutura tridimensional dessas proteínas, tu quer prever a estrutura delas futura. Não existia algoritmo pra isso anteriormente, e esse algoritmo resolveu, usando inteligência artificial. Era deep hard, então nem sabia se era possível achar uma solução. E foi resolvido. Isso quer dizer que todos os problemas NP-hard são P, porque esse problema virou P, ele virou polinomial. Agora ele é resolvido de forma eficiente. Não, necessariamente. Shogi, por exemplo, era um jogo que era considerado computacionalmente NP-hard. Creio eu. NP-compete ou NP-hard. Foi resolvido. Sudoku também. Em alguns casos foi resolvido. Eu não sei se Sudoku de IA não vi, mas o Shogi, a DeepMind fez um sistema de IA que joga Shogi. Joga xadrez, mas ele xadrez não era NP-hard. Isso foi resolvido sem IA, na verdade. Ganhou lugar Kasparov nos anos 90, sem inteligência artificial, né? Foi com o algoritmo, o Deep Blue, né? Foi o sistema da IBM que ganhou o melhor do mundo da época, que era o Garry Kasparov, um enxadrista russo, né? Ele não usava IA, ele usava Credit Assignment. Era um algoritmo de maximização ali de uma função de valor. Então não era IA. Ele não aprendia. Tanto que na primeira partida ele perdeu. Depois de um tempo teve outra partida, acho que é 1 ano ou 2, e aí ele ganhou. Mas ele também tinha um wordbook, né? Que era basicamente um banco de dados curado por enxadristas, né? Famosos, como um banco de dados pra, tipo, era tipo fuzilógica, né? Tipo, dados de cada situação no jogo, faça isso. Era mais ou menos essa a ideia. Só que era um algoritmo estático. Não era IA. Embora paper sobre ele foi publicado num jornal de inteligência artificial, não era IA. A minha visão de IA não é machine learning, é a machine learning anterior, né? É a visão de, tipo, o sistema tem que aprender, se ele não aprende, ele não é IA. Na minha opinião, pessoal. Então,
Foi em 2008 que teve a revolução de Deep Learning. É, claro que foi em 1984 que teve Backpropagation, que é o algoritmo de gradient descent, que fez de ser possível você ter algoritmos de optimização de erros, que é um sistema que ele se auto corrige os erros, né? Mas esse algoritmo da Deep Blue não usava gradient descent. Então, não é IA. Não era IA, né? Ele não aprendia. Ele era estático. E tanto que se a IBM fazesse jogar de novo, se o Garry Kasparov continuasse jogando contra ela, uma hora ela ia perder todas as vezes. Porque tem a questão do Garry Kasparov também de um pouco de emoção, sabe? Era outra partida, obviamente eu tava confiante. Mas o sistema de IA, o sistema robótico não tem essa questão de você ter o problema de ficar, como se diz, motivo, né? Então o Garry Kasparov uma hora ia ganhar. Sem parar. Mas a IBM não quis mais fazer a outra partida, né? Exatamente porque sabiam que o algoritmo deles era estático, né? Eles foram espertos, né? Fizeram o merchan deles, a gente ganhou do melhor xadrez do mundo com o nosso sistema, com o nosso computador, que era tipo um mini supercomputador com FPGAs focadas apenas em xadrez. Então, eu acho que um japonês que foi um dos caras que criou é, essa placa, né? Focada em xadrez. Eu não lembro o nome exatamente da placa. Era focado apenas em xadrez mesmo. Pra jogar xadrez. Só que não era IA. Mas era um computador dedicado apenas pra xadrez. Um supercomputador dedicado apenas pra xadrez, que é Deep Blue, né? Só que foi o Deep Blue 2 que ganhou no Garry Kasparov. Se eu não me engano. Que tem várias versões. Então, hoje em dia a gente tem, por exemplo, o AlphaZero, né? Que joga tanto Shogi, xadrez e outro jogo chamado Go. Tem tinha no Netflix um documentário, mas tem no YouTube agora, sobre o AlphaGo, né? Que é um sistema de IA que jogou Go. Que o Go, ele é um jogo lendário chinês. E ele é computacionalmente mais difícil que xadrez e que shogi. Que damas, obviamente. Damas é o menor aí. Então, o número de posições possíveis e soluções possíveis é muito mais complexo no Go. Isso não é achismo, tá? Isso aqui é computacionalmente falando, com base no número de posições possíveis. Então, computacionalmente, xadrez foi resolvido antes que Go. O shogi, ele foi resolvido posteriormente, se não me engano, mas ele é menos computacionalmente difícil. O Go é muito mais difícil. Alan Turing, nos manuscritos deles que estão no Turing Archive, agora coisa de fuçar, hein? Porque aí eu tive que fuçar no Vesper não, né? Porque o Alan Turing é bom. Eu tive que ir dentro da Colmeia, porque pra você ver isso, você tem que ir no Archive do Alan Turing, que é um site. Você tem que ter os manuscritos. E um dos manuscritos, primeiro, vai ter um sobre poker. É sobre matemática de poker. É um manuscrito tipo um rascunho deles. E tem um que era tipo um projeto pra xadrez. Ele falou, isso em 1950 e pouco. Ele escreveu o paper que fundou a inteligência artificial, por exemplo. Em 1950. Fez as pessoas quererem pesquisar em IA em 1956 no Dartmouth College. Mas ele fez basicamente um mini projeto com 2 páginas. Perguntas, né? Como eu poderia. Como seria criar um sistema que joga xadrez computacional? Aí comparou com o cérebro. O cérebro consegue jogar xadrez. Qual a capacidade computacional do cérebro? X. Entre aspas, né? Porque obviamente não tinha como saber. Qual a capacidade de memória do cérebro? Como que a gente pode fazer isso com o computador? E fazer essas associações, essas analogias. Esse é um dos manuscritos dele. Tem o número certinho do manuscrito e tal. Eu já citei esse livro há muito tempo atrás, por exemplo. Só que tem outro manuscrito dele que é sobre Go. É uma página, se não me engano. E fala, isso aqui é incrível. Vendo o que aconteceu em 2016 com o AlphaGo ganhando do melhor do mundo no Go, no campeonato que teve ali. Usando reinforcement learning, por sinal, só pra deixar claro. Reinforcement learning,
long short-term memory, vários algoritmos que a gente viu no curso de inteligência artificial. Por sinal, tá no canal, tem 16 horas, se você quiser ver, eu recomendo. A introdução, né? Tem o de inteligência artificial em jogos e o de inteligência artificial geral, que é mais difícil, né? O inteligência artificial geral, obviamente, tu tem que ter um... Você vê os dois últimos, tu consegue pegar o de inteligência artificial geral. Eu já vi muitas pessoas que estavam falando que tava muito difícil. Mas, cara, não tem como, cara. É um tema mais difícil, não tem como eu deixar mais fácil, né? Então, pode até falar de buracos negros de forma superficial, né? Mas quando você vai pros detalhes, não tem como você ser superficial. Não, você não consegue falar. Mas, enfim. Basicamente, ganhou do melhor do mundo. E era um problema de NP-hard. A questão é, vários problemas NP-hard foram resolvidos usando algoritmos de inteligência artificial, seja Reinforcement Learning, como o Short-Term Memory, o algoritmo de Monte Carlo, que era o caso do dia a dia dos jogos, seja usando algoritmos supervisados, não supervisados, semi-supervisados. Tem formas de resolver. E aí tem uma questão de engenhosidade, criatividade, várias coisas pra resolver esse problema, né? Não é só colocar AI e acabou. É uma coisa mais complexa do que isso. Tem que entender o problema, você tem que entender as regras, as lógicas do problema, pra depois criar funções ideais matemáticas que podem resolver ele e, no fim, algoritmos. Mas o grande ponto aqui é que você tem formas, né, de resolver problemas que são NP-complete. Isso aí é um fato. Agora, todos os problemas NP-complete podem ser resolvidos por IA? Não. Eu gosto muito de ter como visão básica pra isso Scott Aaronson, que é um autor, mas pra mim um autor mais importante da ciência da computação atualmente, em questões de classe de teorias da complexidade e de ciência da computação teórica, né? Ele tem um livro de computação quântica, por sinal, que é o melhor que eu já li. É Computação Quântica desde Demócrito, né? Quantum Computing, Ciência de Demócrito. Ele também tem um blog, faz muitas palestras no Simons Institute e outros das plataformas sobre esse tema, né? Então o Scott Aaronson, ele demonstra várias palestras, também no seu blog, no seu livro, que tem algumas classes de complexidade computacional, por exemplo. Tem o BQP, que é uma associada à computação quântica, acho que é Bounded Probabilistic, uma coisa. Bounded Probabilistic Quantum Computing. Tem a ZPP, tem várias classes aí. Tem a computadores probabilísticos, só, enfim. E tem uma relação entre classes. E tem classes que elas se interpolam, né? Então, por exemplo, a classe BQP, ela tá dentro de P e também tá associada à parte de NP. Então, tem problemas computacionais que são chamados de NP que BQP faz parte. E que eles resolvem de forma eficiente. Por exemplo, fatoração de números primos pelo algoritmo de Shor e achar colisões em bancos de dados com o algoritmo de Grover, banco de dados de hashes. Tem vários problemas que, computacionalmente falando, mostram sempre também a computação quântica é superior e ela merge com a classe NP. Por exemplo, Traveling Salesman. O problema do caixeiro viajante. Dado N cidades, você quer visitar essas N cidades com um caminhão, por exemplo, para fazer entregas, com um certo budget, né? Você tem um certo budget de gasolina, que é possível percorrer todas, mas tem que percorrer de forma mais eficiente possível. Qual que é o melhor caminho, né? As N cidades. Quando você vai para 500, 1000 cidades, fica de boa. Quando você vai para 500 mil, 1 milhão, aí fica complexo, né? Esse algoritmo também é aplicado para Uber da vida, tá? O caminho de Uber de A até B é um problema de... É um problema que é associado à teoria dos grafos, né? Então você tem as ruas como vértices e arestas de grafos, né? Então você tem um caminho de pontos entre essa rua. Pra quem jogou Midnight Club já sabe como funciona. E basicamente tu faz essa... Tudo vira triângulos, né? De certa forma, né? Tudo vira vértices conectadas entre si, entre as ruas. E você tem o melhor caminho entre elas e o mais seguro, né? Porque também não pode
Uber às vezes te leva, porque falta de informação, por caminhos que não são seguros, né? Eu tava vendo uma pessoa falando sobre o Uber levando eles pra um caminho que era dominado pelo tráfico, né? E aí, como faz? E aí, já sabe o que aconteceu, né? Tipo, não aconteceu nada com essas pessoas, mas ficaram extremamente em estado de extremamente insegurança, né? Mas o problema do caixeiro viajante não tem solução ainda. Mas tem outros problemas, como o TSIT e o SIT, que são problemas associados à lógica. E tem uma coisa chamada hierarquia nesses problemas, chamados NP-complete. Então, eu lembro de fazer um curso no edx.org e o professor ele falou sobre isso, né? Sobre como o Tree SIT e SIT normalmente são considerados como problemas dentro da classe NP-complete, que são, tipo, se você resolve esse problema, você resolve todos. Então, essa é a noção. Se você resolve Tree SIT, se você resolve, teoricamente, esses problemas, tu resolve a maioria deles. Então, tem uma noção que alguns problemas, eles são meio que... Eles estão associados uns com outros, né? Então, eu vou dar uma lista de problemas. Além desses, tem o Hamiltonian Path, que é o muito usado em jogos, né? Então, qual é a menor distância entre A e B? Sendo que entre A e B você tem N arestas e vértices, né? Nesse caminho de A até B. Dependendo da distância, isso daí pode ser computacionalmente difícil de calcular. Você tem problemas como chamados click cover problem. E aí, basicamente a noção é essa. É um grafo G, que você tem que colorir sem que seja a mesma cor cada um, que é um complemento de um grafo G. Esse grafo tem a mesma vértice nesse set e arestas não adjacentes de G. Aí você tem que saber aí, dentro desse grupo de vértices, como você colorir eles sem que elas... Normalmente, esses problemas tem um padrão RGB, né? Não, na verdade é azul, amarelo e vermelho, na verdade. E aí você tem que colorir esse grafo sem repetir cores em cada aresta. Só que parece simples, né? Mas é muito difícil, dependendo do tipo de gráfico que você tem, né? Então é bem mais complexo do que parece. Tem vários tipos de versões desse tipo de problema, né? Então, que vai pra um tema chamado Graphic Coloring, né? Então, é basicamente isso. Normalmente, quando você vê, por exemplo, a versão com 3 cores, nesse caso é realmente azul, verde e vermelho, chamado de grafo de Peterson com 3 cores. E aí, como você vê o gráfico, é tipo um pentágono. Eu não tô mostrando a imagem, mas tipo um pentágono. Cada aresta tem uma bolinha com uma cor, só que não pode repetir. E você tem tipo uma estrela. Uma estrela, né? De Davi, vida. Não exatamente. Com vértices conectando entre cada um desses pontos, mas as cores não podem se repetir. Tipo, como eu posso dizer de uma forma simples? Esses nodes, as conexões entre eles não podem se repetir as cores. Tipo, não pode ter vermelho com vermelho, azul com azul. E esse problema computacionalmente é NP-complete. Ele tá dentro do problema de teoria dos grafos, né? O Traveling Salesman, no filme, né? Ele mostra, por exemplo, esse problema no começo. O Scott Armstrong, se não me engano, tá nesse filme. No começo, até lembrei isso. Então é muito mais complexo do que parece. Tem o chamado de homeomorfismo de grafo. Então, eu vou definir o problema aqui. Então, homeomorfismo é basicamente você ter algo homo de igual. Morfismo é uma forma. Então, vem de morfê, que tem a ver com forma, né? Tem até uma passagem bíblica que fala que Jesus tem a forma de Deus. Ele é Deus, né, obviamente. Mas ele, em Filipenses 2, acho. Tem a forma. A palavra usada é morfê. É o John MacArthur, eu lembro de uma pregação dele que ele cita essa questão. Então, morfê tem a ver com forma. Nesse caso, homeomorfismo é de a mesma forma. Tem também outro isomorfismo, tem vários tipos de morfismos na topologia. Na área chamada topologia. Só que aqui também você tem um sistema que não repete cores.
e você quer ter um homeomorfismo entre dois grafos. Dois conjuntos de grafos. E visualmente parece mais complexo do que parece, né? Então, você tem grafos finitos, não direcionados, em que loops são permitidos, múltiplas arestas. Você não pode ter múltiplas arestas. Então você tem um gráfico com homeomorfismo F, em que você tem G. Aqui é a equação básica de um grafo, né? Em que você tem V de vértices. Então você tem esses gráficos associados às vértices. Então V de G, G entre parênteses. Você tem E de G. E é de edges, né? São arestas. Então você tem vértices, são as conexões entre gráficos, né? Então tem um pontinho ligado ao outro. E você tem as arestas que são esses pontos em si. Então, as arestas desse sistema. Então você tem vértices e arestas, e dentro desse contexto você tem um mapeamento de homomorfismo entre dois grafos. E você tem que colorir eles sem repetir cores. E você tem que ter um homomorfismo com o segundo grafo, né? Então, nesse caso são dois. Tem que ser equivalentes. Visualmente é mais fácil de entender, mas também é associado à teoria dos grafos. Parece ser bem complexo também. Tem o que é chamado também de o que é contrário do Hamilton Path, que é o melhor caminho. Tem o que é chamado de Longest Path Problem, que basicamente eu vou pegar aqui a definição. O foco é achar o maior caminho entre um caminho simples, dado uma distância máxima nesse dado gráfico, né? Então é bem simples. Ao invés de ser o menor caminho possível, que também é um problema NP-complete, se o input crescer muito, porque o menor caminho possível, ele tem, às vezes, pode ser resolvido de forma polinomial, cara. Como eu falei, é usado em jogos, cara. Então, tipo, o AlphaStar, por exemplo, é um algoritmo nesse sentido. Você pode até usar Hamming Distance, né? Em algumas versões. Porque em jogos tem várias formas de distância que se é aplicada para um personagem de A até B, né? Então tu tem o algoritmo de Dijkstra, tu tem AlphaStar, tu tem vários tipos de algoritmos. Que no fim realmente é um problema, né? Porém, nesse caso aqui, não necessariamente, né? O maior caminho possível é NP-hard. Tem uma versão NP-hard. Se o input for alto demais, né? Então, tem versões que não tem como você resolver. Considerando que nesse caso é NP-hard, você não sabe se tem uma solução, né, de fato, para esse problema. Que que pode ser dada com uma velocidade polinomial. Lembra disso, né? NP-complete você pode checar que tem uma solução rápida. NP-hard você não consegue. Tem tantos outros, cara. Tem os de formal language. Eu creio que até o próprio, em alguns contextos, a complexidade com o Gorov poderia ser considerada também como NP-complete, né? A menor sequência de operações para resolver um problema computacional. Isso fica complexo na prática. Certo nível, né? Tem tipos de jogos que são NP-complete ainda. NP-hard também. Então, talvez tenha uma versão de Sudoku que é só NP-hard. Tem um jogo chamado The Witness também. Que tem um artigo que eu vou deixar na descrição, que eu acho que é bem interessante. E o The Witness, eu não joguei muito porque eu não sou bom em jogos de puzzle, né? Mas basicamente, você tem problemas. Você tem uma lógica nesses problemas pra você resolver. E esses problemas, em algumas classes deles, eles são NP-complete. Tu pode também gerar problemas. Tem um site que gera jogos de. Gera problemas do The Witness, esses puzzles. Aí tem uns símbolos lá que significam algumas coisas. Eu não sei de cor, porque eu sou ruim nesse jogo. Mas basicamente tem uma lógica por trás. Só que alguns problemas nesse contexto são considerados NP-complete. The Witness. E eu não creio que nenhum. Isso é interessante. Uma empresa como a DeepMind ou a OpenAI, como já tem até um artigo sobre o tema, que é muito completo, que eu vou deixar na descrição, tentar falar sobre esse tema e tentar resolver. Criar um sistema de IA que resolve os problemas de The Witness arbitrariamente. Porque muitos deles são NP completo e NP hard até.
The Witness tem problemas que são considerados NP hard. Esse é o nível do jogo, né? Eu até posso trazer ele posteriormente. Não só jogando, mas falando sobre esse artigo, né? Eu vou ver. Vou ver se eu faço isso. Um vídeo mais bem feito até nessa questão. Então tem muitos outros problemas também, né? Tem outras versões do algoritmo, do problema do caixeiro viajante. Tem o Tree SIT que eu já falei. O SIT que também são bem importantes. Então tem essa questão. Se você resolver o Tree SIT ou versões do SIT, talvez você resolva o resto. Tem a questão de se você resolver o grupo de problemas NP Complete, como eu disse, a maioria deles tem a ver com teoria dos grafos. Todos que eu citei tem a ver com teoria dos grafos. Todos. Tem aqui, por exemplo, Graph Partition, Feedback Vertex Set, Hamiltonian Completion. Tem, por exemplo, Metric Dimension. Todos esses têm a ver com teoria dos gráficos. Todos. O que é estranho, né? Porque a maioria dos problemas NP Complete, eles têm a ver com teoria dos grafos, né? É uma coisa interessante. É a questão, se você resolve um deles, resolve todos. Essa é a noção, né? Tipo, como é que criar uma reação em cadeia que você vai começar a resolver todos. E a questão é, tem uma solução? Existe uma solução? São NP Complete, né? Então é possível checar que existe uma solução. Alguns são NP Hard, mas não é novo você ver que problemas NP Hard serem resolvidos. A questão é, com computação quântica, a classe BQP, ela resolve todos esses problemas? Não. IA resolve, ou mesmo computação neuromórfica, né, que você tem no IA no hardware, como chip Loihi, ou tem o da IBM True North também, da IBM, obviamente. Então tu consegue fazer isso? Não necessariamente. Porque, na verdade, tem problemas que classicamente são melhores de resolver do que computação quântica. E com IA. Aí a gente já vai pra pill, né? A Black Pill aqui. Tem problemas de computação clássica que são resolvidos melhor com a clássica do que com a quântica e com a inteligência artificial. Aí já tem a pill. A pill do Scott Iron, só que ele cita isso. Outra questão, se a gente pegar um exemplo da física quântica, né? Do Lagrangiano e do Dirac. Tem problemas na física clássica, perdão, na computação quântica. Perdão, desculpa. Tá errado 2 vezes. Na física quântica, que a física clássica consegue resolver, como o Lagrangiano de Dirac. Então tem alguns problemas, você não precisa de quântica para resolver. Com a clássica consegue. Com a mecânica clássica você consegue resolver alguns sim. O exemplo mais clássico é o Lagrangiano de Dirac. Eu li sobre esse paper numa tese do... Era um livro que tinha esse paper no final. Era um livro do Feynman, né? Tinha as 2 teses dele, de doutorado e outra também. No final tinha esse artigo do Dirac. Cara, um dos melhores artigos que eu já li, porque... Pô, é meio... Assim, é meio quebra sua mente, né? Como que um problema relacionado a comportamento de um sistema quântico pode ser explicado por um sistema clássico. Normalmente você pensa, os dois são separados, né? Mas não necessariamente. Tanto que o próprio Roger Penrose, ele desde o desenvolvimento de teorias de buracos negros, quanto relativísticos, né? Então a relação entre os dois não é uma coisa separada, né? Tem teorias de campos quânticos relativísticos, né? Você tem os dois. Então você tem a clássica e a quântica juntos, não separados necessariamente. Normalmente você vê isso como uma coisa separada, mas não necessariamente. Sempre. Claro que tem coisas, por exemplo, em fatoração de números primos, o BQP, né, a computação quântica é melhor. Agora, em Boston sempre também. Agora tem problemas que não. Tem problemas que enquanto machine learning, né, que é inteligência artificial, que você tem a computação quântica como uma forma de acelerar esses algoritmos de IA. Então você tem algoritmos como, por exemplo, esse nome dela? Da Marie Schud, que é o Quantum Support Vector Machines, que é um algoritmo muito importante na história da Quantum Machine Learning, né, de inteligência artificial, computação quântica, que basicamente é é o mesmo esquema. Tu faz hiperplanos pra fazer um algoritmo de classificação. Então tu quer saber foto dos gatos e cachorros, qualquer coisa. Ou tu quer saber se a pessoa tem câncer ou não, com base nos dados delas, ou diabetes, enfim. Esse algoritmo pode ser usado pra isso. E pode ser que tenha problemas que
Quanto machine learning, né? Quanto suporte vector machines é melhor que suporte vector machines clássico. Alguns não. Então, tem essa questão de que não é porque em alguns... Por exemplo, quando você lê o paper do Benioff sobre computação quântica, do Deutsch também, o regime de Simon, tu acha que é a supremacia quântica de Prescott, né? Então ele vai resolver todos os problemas. Chegou pra destruir a computação clássica, o boss chegou, o último boss do Dark Souls. Mas não necessariamente, na verdade. Não necessariamente. Com certeza não necessariamente, porque tem problemas que realmente a clássica é melhor. Você tem que pôr na sua cabeça. Problemas NP, P igual a NP. A questão do P igual a NP, você não consegue dizer que a computação quântica vai fazer P igual a NP. Não vai, por exemplo, vamos supor que alguém comece a resolver todos os problemas NP complete. Plá, consegue resolver todos. Ao ponto de que outra coisa que ninguém fez. Se você fizer isso, você vai ganhar $1 milhão. Você tem uma. Acho que é. No Millennium Prizes, né? Não lembro qual universidade que dá esse prêmio. Os problemas do milênio, né? Só um foi resolvido, que é o. Do. Aquele problema, a conjectura de como Poincaré foi resolvida pelo Grisha Perelman em 2 artigos muito bons. Difícil de ler, mas é bom. Tem que ler de novo, mas. Eu entendi mais sobre na palestra que deram sobre ele, né? Mas tem outro problema que se P é igual a NP ou diferente de NP. Nenhum dos dois foi provado. Se P foi diferente de NP, significa que tem classes de problemas computacionais que nunca vão ser resolvidos em P. Nunca vai. Então, vamos supor, esses problemas que eu citei, P7i, problema do caixeiro viajante, Longest Path Problem, Integra Programming, que são outros aqui, né? Algoritmo de scheduling de processadores, de multiprocessadores. Se alguém demonstra que todos são igual a P, então todos têm uma solução rápida. Isso é bom, cara. Que tem várias questões na própria da computação. Tu vai poder jogar GTA 6 no Ultra, num PC muito mais inferior. Se você resolve esses problemas, tu tá resolvendo problemas em Mesh Theory também. E Mesh Theory tem a ver com teoria dos grafos. Como eu disse, são polígonos numa tela. Então, em questão de algoritmos de otimização, tu vai basicamente rodar em um PC muito mais fraco no Ultra de boa. Sem ter que ter a necessidade de uma capacidade computacional necessária para isso. Por exemplo, o serviço na nuvem do Xbox, você joga usando a nuvem deles. Então, basicamente, está alugando o servidor da Microsoft para jogar o jogo na nuvem. No seu PC fraco, celular fraco. Só que ainda está executando um processador rápido aquilo ali. É diferente, totalmente diferente. Quando você tem, nesse caso, uma capacidade computacional baixa e que você consegue rodar mesmo assim. Tu consegue fazer isso. Tu consegue fazer otimização. Mas a otimização é um problema NP hard. Então as pessoas ficam reclamando. Cara, não faça isso. Ah, esse jogo, ele tem um gráfico monstruoso, mas não roda com tantos frames por segundo. Cara, tu quer que um grupo de programadores de um jogo AAA, no mais alto nível gráfico atual, otimize o jogo pra rodar no seu PC ou no que for, sendo que a qualidade gráfica é muito maior. Se a qualidade gráfica é maior, tu tem mais polígonos na tela. Se tem Ray Tracing, errou, porque Ray Tracing é NP-hard. Sabia que Ray Tracing é NP-hard? Então, se tu vai ver lá um vídeo de um jogo, Cyberpunk, RTX, sei lá o que, 1000, com Ray Tracing, mod pra ficar o Ray Tracing ainda maior, mapa menor. Cara, por que isso demanda tanta capacidade computacional? Tem que ter um PC monstruoso pra isso. Porque basicamente é um problema NP-hard, cara. É um problema NP-hard. Não tem como fugir. Se você resolve o problema de Mesh Theory e de Ray Tracing e otimiza pra ficar eficiente, porque você tem um algoritmo pra computar isso ao longo do tempo, tu resolve o problema. Não é uma questão de capacidade física do computador. Que acho que não entra
limite de Landauer aqui, threshold capacity, tem um limite de Bremer, mano, não entra aqui. Não entra aqui. Pode ficar tranquilo, não é uma questão de hardware apenas. Normalmente a pessoa fala, não é hardware. Não, hardware é capacidade computacional, cara. Tem algoritmos assim, de scattering em processadores ajudarem um pouco, para seu processador ter mais eficiência. Mas no fim é um problema de algoritmo. Se você rodar esse algoritmo de forma mais eficiente, tu vai rodar, velho. Vai rodar. Teve um problema computacional que foi resolvido, que era um de uma criptografia pós-quântica usando uma questão de... esqueci o termo. Curvas elípticas de isogenia, se eu não me engano. Só que aí, alguns pesquisadores têm um artigo na Quantum Magazine sobre isso, eu vou deixar na descrição. Eles acharam um artigo antigo, de dos anos 90, uma solução para a classe de... Essa criptografia se baseava num tipo de curvas elípticas, de mapas entre curvas elípticas. Só que eles acharam um artigo que tinha uma equação que solucionava esse tipo de curva elíptica específica. Esse tipo de mapeamento. E com isso, num computador simples, acho que dual core, eles solucionaram um problema que era para ser pós-quântico, né? Por causa de uma equação. Então, às vezes, nossa ignorância, não, às vezes não, sempre é nossa ignorância que não diz que P é igual a NP. Então, às vezes, P de repente deve ser igual a NP. Na mente de Deus, por exemplo. Deus ser onisciente, sabendo matemática, infinitamente. Eternamente. Porque na nossa mente humana e incapaz, né? No momento. E a gente tem que orar a Deus pra não usar conhecimento pra avançar nesses problemas, né? Eu creio que é assim que se avança. Em qualquer tipo de problema na ciência. É Deus que não usa o conhecimento na prática, né? Então, talvez P seja GNP, mas tu tem que provar, né? A questão é, esses problemas são resolvíveis? Muitos desses problemas da NP Complete? Creio que sim. Eu sei que tem problemas que são, de fato, intratáveis, né? Como, no momento, o 10º problema de Hilbert, que eu já citei anteriormente. Mas tem problemas que são tratáveis, né? E tô falando de NP Complete. Alguns nem NP Hard são. Então, é basicamente essa a noção, né? Tem um problema que chama Chinese Postman Problem, que eu acho que é problema do carteiro chinês. Ou One's Road Problem. Que é achar o menor caminho num caminho fechado, né? Tem gráficos fechados e abertos. Ou um circuito que visita cada aresta conectada de um gráfico não direcionado ao mesmo uma vez. Vamos supor que você tem N casas num gráfico fechado não direcionado. E você quer em todas as casas ao menos uma vez. Sem repetir. Que essa é a noção. Então são... É simples quando você tem poucas, né? Quanto mais vértices você tem, mais difícil fica, né? E tem aplicações disso pra Uber, pra optimização em processadores e tal. É aplicado em vários temas, cara. Se você resolve esse problema, é porque você pode pensar, às vezes é só teoria de cara que fica pesquisando matemática aplicada, avançada. Cara, se você tem soluções pra isso, cara, tu resolve vários problemas na sua vida. Basicamente vai ter cálculo de coisas no seu processador mais rápido. Você pode ter computadores mais rápidos, porque você tem problemas na NP Complete em multiprocessadores, né? Então você tem 4 núcleos de processamento no seu processador. Se eles se comunicassem melhor, de forma mais eficiente, os computadores seriam mais rápidos. Já é uma coisa que é aplicável para empresas, para todo tipo de setor que precisa de alta capacidade computacional, por exemplo, em setor de animação, de filme, que precisa renderizar vídeo, renderizar animação no nível tryhard, né? Até terceiriza às vezes isso. Empresas de design que precisam também de alta capacidade computacional, design 3D e tal. E tantas empresas que poderiam ser beneficiadas por isso, cara. Empresas de logística. Em jogos, né? Você teria mais eficiência. Às vezes você pode atingir uma qualidade gráfica, mas você não pode
de computacional atual fazer aquilo ser jogável num PS5 Pro, talvez. No PC você consegue, talvez com uma qualidade maior. Por exemplo, tem pô, esses Cyberpunk com mod, como é? Ray Tracing, os bagulho louco ali que eles colocam, testando nos computadores mais tryhard possível, que é muito melhor do que um PS5 Pro da vida, um Xbox Series S. Cara, tu tem um bagulho no nível estelar. De repente, teoricamente, tu consegue rodar no Pro. Tu consegue rodar até no normal, ou até no 4. Só que é uma questão de otimização algorítmica. Então, esquece hardware. Hardware é importante, mas às vezes a parte do algoritmo é mais importante, né? Às vezes você não precisa de tanto hardware. A lower bound é mais baixa do que a gente pensa, às vezes. O mínimo que você precisa para computar. Obviamente, tu tem a complexidade como Gorov, né? Às vezes tu precisa de um mínimo necessário, do ponto de vista de hardware computacional, para executar funções algorítmicas. Então tu tem um limite de Landauer, né? É o mínimo de dissipação de energia em joules que você precisa para executar funções no controle. Então você tem uma lower bound. É óbvio que tu não pode, sem nada de capacidade computacional, computar alguma coisa. O nome diga, é óbvio. Essa lower bound pode ser mais baixa do que a gente pensa. Isso permitiria computadores mais fracos rodarem coisas mais complexas, né? Talvez a melhor aplicação que tem lançamento em jogos, que é uma indústria que cresce em bilhões todo ano. É Nvidia, cara. Vamos supor que a Nvidia resolve. Um maluco lá, um gênio da Nvidia resolve P igual a NP. E aí eles começam a secretamente fabricar processadores extremamente mais rápidos com essa solução que ele tem. Vamos supor que ninguém consegue fazer a engenharia reversa disso. Os caras vão ter a maior fatia do mercado por causa disso, né? Então imagina uma empresa em Taiwan ou no. Que em Taiwan é forte em semicondutores, né? Semiconductors, né? Vamos supor que uma empresa resolve isso. Basicamente ela vai rolar todo mundo, né? Não se pega o NP, né? Não, na verdade se pega o NP, né? Eu pessoalmente, na minha opinião, né? Pego o NP, NP. Eu mudo dessa de opinião toda hora, né? Mas eu creio que pego o NP. Eu creio que é possível provar que pego o NP. Assim como é possível provar todos que existe infinitos números primos. Sem calcular todos os números primos. Você não precisa resolver todos os problemas do NP pra provar que pego o NP. Mas eu juntaria aí BQP, noção quântica e talvez um pouco de A nessa solução aí conjunta, né? Você tem problemas que são intratáveis, tem problemas que são tratáveis e talvez pegue o NP. Eu tô mais inclinado atualmente a isso. Por quê? Eu creio que pegue diferente de NP. Se fosse diferente de NP, então porque tem tantos algoritmos da classe NP sendo transformados em P, né? Até NP hard. Então eu não creio que P seja diferente de NP. Pra provar isso é outra história.